Na última aula nós tratamos sobre o vício do produto e agora nós iremos tratar sobre o vício do serviço. Você vai ver que tem muita semelhança um com o outro. Lembrando que produto é o bem em si, o bem material ali. E o serviço é no caso de prestações de serviço. Vejamos. O artigo 20 diz para nós que o fornecedor de serviços ele vai responder pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminua o valor. Então, nós temos que o fornecedor, se ele prestou um serviço que ele não tem qualidade ou que se torna impróprio ao consumo ou diminua o valor, ele será responsável. Assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta. Se tiver muito diferente do que está dizendo a oferta ou da mensagem publicitária, pode o consumidor exigir alternadamente a sua escolha. Três hipóteses. Ou ele pode pedir a reexecução do serviço sem custo adicional, quando cabível, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou abatimento proporcional do preço. Nós temos aqui várias situações. Havendo vício do serviço, o fornecedor ele será responsável. Se ele prometeu numa propaganda uma situação que varia várias coisas e não faz, houve um vício do serviço. Então tem que ficar atento na matéria publicitária que será a responsabilidade do fornecedor. O parágrafo 1º diz que quando da reexecução dos serviços, poderá ser confiada a terceiro devidamente capacitado por conta e risco do fornecedor. É lógico, se você confiou no primeiro momento ao fornecedor e ele não cumpriu com o que estava dito na oferta ou não teve ali, não utilizou o serviço, não foi de qualidade, você pode querer que outra pessoa, um terceiro devidamente capacitado, faça a reexecução do serviço. E é lógico que por conta e risco do fornecedor. É o fornecedor que vai arcar com essas despesas. No parágrafo 2º, nós temos que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que se razoavelmente deles se esperam. Se está inadequado com o que você esperava, nós consideramos isso aí um serviço impróprio, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares da prestabilidade. De repente você pediu para detetizar a sua casa e não foram observadas as normas necessárias de segurança para que pudesse, você não confia mais naquele fornecedor, requerendo que uma outra pessoa, um terceiro qualificado, possa exercer. Muita atenção, porque se eu tenho ali uma prestação de serviço, no caso de uma detetização, e esse serviço, os produtos utilizados causam um acidente, uma internação das pessoas que estão ali dentro, uma intoxicação geral, nós temos ali um acidente, um fato do serviço e não um vício do serviço. Porque se houver uma fatalidade, um acidente, uma tragédia, nós estamos diante de fato e não de vício. Agora, se o produto que foi utilizado não fez nenhum efeito do que você esperava, não eliminou as baratas, não eliminou as pulgas, não eliminou os percevejos, nós estamos diante de um vício do serviço. Então fique atento a essa diferença entre fato do serviço e vício do serviço, da mesma forma quando a gente fala fato do produto e vício do produto. O artigo 21 menciona que no fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais e adequados. E além disso, tem que ser novos ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, é lógico, quando esses últimos autorizarem, né? Então o consumidor fizer a autorização. Imagina que você leva seu veículo em uma concessionária, o que você espera quando você leva o seu veículo em uma concessionária para trocar um produto? Você espera que seja colocado um original. Então, na verdade, se eles não colocam o original, nós temos aí um vício do serviço. Se a troca desse equipamento pode causar ali um acidente, nós temos aí um fato do serviço. Então fique ligado nesse detalhe. O consumidor ele pode aceitar. Então, ele leva numa oficina que não seja uma concessionária original que vai fornecer equipamentos originais para o seu veículo. Leva numa oficina mecânica comum. O proprietário diz que vai colocar o equipamento, o produto ali original. Então o produto que ele utilizou não é o original, ele utiliza um outro produto. Só que ele que fez o serviço, então o serviço dele
está impróprio, não está adequado. Então nós temos aí a aplicação do artigo 21. O parágrafo único do artigo 22 diz que os órgãos públicos por si ou suas empresas, as concessionárias, permissionárias ou por qualquer outra forma de empreendimento são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais e contínuos. Nós temos aí o transporte, a questão dos pedágios. Quando você está numa rodovia com pedágio, que você paga aquela taxa, você tem ali veículos para te rebocar, você tem um atendimento. E se isso aí não for feito de forma adequada, nós teremos aí um vício do serviço. E o artigo 21 vem nos dizer, artigo 22 vem nos dizer que os órgãos públicos são responsáveis por isso. Não só eles, como as concessionárias, quanto as permissionárias. E o serviço do serviço público, quando ele oferece diretamente para você aquele serviço, ele também é responsável com base no Código de Defesa do Consumidor. O parágrafo único nós temos que nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste Código. Então nós temos aí a responsabilidade que pode ser total ou parcial. Artigo 23. A ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não afasta, não exime ele da responsabilidade dele. Ele alegar que estava ignorância, que não tinha conhecimento daquele fato, ele não pode alegar isso. Isso não afasta a responsabilidade do fornecedor. Ele será responsável. E quando nós falamos em garantia legal, a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Com relação ao artigo 24, é bom frisar que a garantia legal ou de produto ou de serviço, ela independe, como está mencionando aqui, ela independe de termo expresso. Termo expresso. E em qualquer hipótese, gente, pode marcar isso aí, em qualquer hipótese, é proibida, é vedada a exoneração contratual do fornecedor. Isso já até, inclusive, foi cobrado em uma prova. É proibido o fornecedor abrir mão dessa garantia legal. A garantia legal, você tem que lembrar que os prazos estão relacionados lá no artigo 26. E nós temos os bens relacionados como sendo duráveis e os bens não duráveis. Os não duráveis, o prazo de garantia é de 30 dias. E dos bens duráveis é de 90 dias. Vou colocar aqui, 90 dias. Não se esqueça desses prazos. Artigo 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas sessões anteriores. O fornecedor ele faz um contrato tentando colocar, impossibilitando, ou diminuindo, atenuando a obrigação de indenizar. Isso não pode, isso é vedado o fornecedor fazer um contrato eliminando a responsabilidade dele. Não pode, vedado. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente. Cuidado, se eles colocarem subsidiariamente está errado, é solidariamente. Nós vamos ver as hipóteses de responsabilidade subsidiária lá na desconsideração da pessoa jurídica. Mas aqui, pela reparação prevista nessas e nas outras sessões, a responsabilidade é solidária. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, o construtor
ou o importador e o que realizou a incorporação. Observe que o código quis deixar a responsabilidade de várias pessoas para, com isso, fazer com que a relação de consumo seja mais favorável ao consumidor. Tá ligado? Desconsideração da personalidade jurídica. Anota aí. Você vai ter que anotar. Anota que cai. Vejamos as responsabilidades das sociedades no CDC. A primeira, grupos e controladas. Se nós tivermos grupos ou empresas controladas, a responsabilidade ela é subsidiária. Se nós tivermos consorciadas, a responsabilidade ela é solidária. Se nós tivermos coligadas, a responsabilidade ela é subjetiva. Aqui você lembra, tem que ter a conduta, tem que ter o nexo, o dano, o nexo causal e a subjetiva você vai ter que demonstrar culpa ou dolo. Aí tem um macete para lembrar. O macete é o seguinte: quando falar em sociedades controladas, as controladas, você vai lembrar que elas são submissas. Grupos são submissos, controladas são submissos, aí submissa, subsidiária. Quando nós falarmos sociedades coligadas, né, consorciadas, nós temos aqui solidárias. Solidárias. E quando nós tivermos coligadas, responderão por culpa. Lembra do C aqui, ó, e do L. Culpa, responsabilidade objetiva. Culpa. Aí olha a questão que caiu na prova em 2019, procurador municipal. As sociedades integrantes de grupos societários, estamos aqui, grupos societários, e as sociedades controladas, onde nós temos aqui, ó, controladas, grupos societários e sociedades controladas são solidariamente responsáveis pelas obrigações estipuladas no Código de Defesa do Consumidor? Errado. Elas são o quê? Subsidiariamente responsáveis. Grupos societários, sociedades controladas, a responsabilidade é subsidiária. Então, a resposta seria errada. E aí nós terminamos essa parte. Na próxima aula nós iremos trazer novos argumentos para que você possa fortalecer esse entendimento com relação ao Código de Defesa do Consumidor e, por isso, acertar todas as questões da prova de consumidor. Até mais, continue estudando e não deixe de fazer os exercícios que eu vou colocar para que você faça a leitura dos gabaritos comentados logo depois que você tentar resolver. Bons estudos e até o próximo vídeo.